Vamos agora ficar de pé. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi, assentados sobre os 24, sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Esta é a tua palavra, ó Senhor. Nos dá inspiração agora, nos guie onde tu queres que estejamos, ó Senhor. Nos fala mais uma vez, te pedimos, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Em Ezequiel, no capítulo 10, nós encontramos também o seguinte: há uma visão também de certos seres angelicais, como já disse no último culto. Tinham asas, tinham aparência, eram querubins, tinham aparência de homem, de boi, de leão, de águia. 4 seres viventes, diz o profeta Ezequiel. No verso 5 diz: e o estrondo das suas asas, dos querubins, e o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. No verso 12, diz: e todo o seu corpo, e suas costas, e suas mãos, e suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Amém? A semelhança deles, se você ler mais adiante um pouco, verso 13: e quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim,
E o rosto do segundo era rosto de homem, e o terceiro era rosto de leão, e o quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Há alguma dúvida, então, de que Ezequiel e João estão falando dos mesmos seres? Há alguma dúvida nisto? E se você notar, eu não sei se você leu o texto em casa, no último culto, você notaria que a mesma visão, o mesmo tipo de visão que Ezequiel teve, você encontra que João teve também, onde tinham seres viventes, um ser, não era um animal. O animal não pode ter cabeça de leão e mão de homem. Era um ser, como chamaria isto? Uma criatura angelical, um ser vivente. 4 deles, com os mesmos aspectos em Ezequiel, com os mesmos em Apocalipse. E há algo também para acrescentar. Eles estavam ao redor do que parecia para Ezequiel um trono, mas para João era um trono. Então é a mesma coisa. Nós vamos assim pela Bíblia. Nós não precisamos de teologia. O profeta não era um teólogo, ele disse que ele era um tipologista. Ele pegava a Bíblia em tipos. O que aconteceu ontem vai acontecer hoje. Há uma representação. São tipos, são quadros. O Senhor nos fala por parábolas. E muitas vezes ele pega a vida de alguém e transforma aquela vida em uma parábola, em uma representação. Querem ver? Um tema bem gritante aqui, para que fique bem firmado em sua mente. A igreja foi enganada pelo diabo. Quem não sabe disso? Sabe como é que Deus prefigurou isto? A igreja sendo ludibriada, caindo no laço do diabo, ele figurou isto como Eva sendo enganada pela serpente. O primeiro quadro, a primeira parábola, o que Deus estava dizendo na vida daquele casal, o primeiro casal da terra, que como a Eva foi enganada pelo diabo, haveria outra Eva que seria enganada pelo diabo, a igreja. Adão representa a Cristo, que se tornou pecado por sua esposa, e a esposa representa a igreja, que pecou e recebeu de Cristo o perdão. A mesma coisa. O profeta disse que esse nosso mundo será condenado por adultério, de uma maneira ou de outra. O adultério natural ou adultério espiritual. Por deixarmos nossas mulheres, nossos maridos, ou então por deixarmos a palavra. Isto é uma figura na Bíblia. E fica só aí? Fica só em Eva, uma mulher enganada? Não. Há outra mulher enganada. Quem? Diná. Mesmo ainda em Gênesis. Uma mulher foi enganada. Que coisa? Vocês lembram? Os moradores de Siquém. Diná estava pegando água, encontrou com um homem ali que a amou. Vocês lembram? E forçou aquela moça. Do que fala na Bíblia uma mulher enganada? Mulher na Bíblia sempre representa a igreja. E o varão na Bíblia, o homem, sempre representa a Cristo. Assim que a Bíblia vai se descortinando e se revelando para nós. E nós temos também que no Apocalipse há um engano. Há uma igreja enganada em Apocalipse. Quando um homem vem de branco, coroado, com um arco na mão sem flecha, de branco, quem ele era? O anticristo. No capítulo 6 de Apocalipse,
Mas o verdadeiro Cristo vem no capítulo 19 de Apocalipse, num cavalo branco, em sua coxa escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus, o nome pelo qual se chamava, tinha um nome misterioso que ninguém sabia senão ele mesmo. Quem é este? O grande Jeová, o grande Elohim manifestado. A Bíblia vai se revelando assim, em tipos, em sombras. É como disse o irmão Brana, quando você vê a sombra de um animal, você pode imaginar o que é que está vindo lá. Se você vê um animal pela sombra, você pode dizer, é uma ave, é um réptil. Você pode olhar pela silhueta, pela sombra, é um bípede, é um quadrúpede. Você pode me imaginar como é o animal pela sombra, mas a sombra não é exatamente um animal. Pois bem, a Bíblia está assim, Deus colocou sombras e começou a colocar símbolos para o real que viria, Jesus Cristo. Então, quando nós vemos um mundo com um homem só dominando, o anticristo, um grande chefe de Estado, isso já aconteceu antes? Já, em Gênesis. Quem foi o primeiro homem que elevou-se, tornou-se grande? E o seu reino foi em Cauné. Quem foi ele? Começou um homem poderoso. Quem era ele? Nimrod. E começou a reinar ali. Quem era ele? A primeira figura do anticristo, não. Anticristo é um espírito antipalavra, da besta, de um poder. Ele foi o primeiro que teve um reino, o primeiro rei, Nimrod. Interessante que Adão era o rei da terra, mas ele não precisava de colocar uma espada em ninguém. Ele reinava na terra. A natureza obedecia a Adão. Agora Nimrod não. Nimrod aprendeu a arte da caça e fez seu nome grande. Ele era o valentão. E ele pegava as aldeias vizinhas e subjugava. Agora vocês vão ser meus servos, senão eu mato vocês. E assim foi. Ele foi o primeiro, a primeira besta. Então nós sabemos que outros vêm vindo até encontrarmos Nabucodonosor, também o rei de toda a terra. E aí nós vamos chegando, depois dele temos os medos, depois nós temos os gregos. Alexandre o Grande, com 33 anos, dominou todo mundo que se conhecia. Vejam só, Alexandre. Depois veio Roma, e quem mandava em Roma, mandava no mundo todo. Veja só, Roma, então, morreu como um Estado e passou a viver como uma religião, como poder, como uma religião, o catolicismo, vocês sabem. Então, outros poderes surgiram depois dele. Quem foi? Vocês lembram o maior nome depois desse período? Eu vou dizer. Eu me recordo de Napoleão Bonaparte. Agora sim. Nós esquecemos isso, né? Não faz tantos anos assim, só uns 200 anos. Napoleão Bonaparte, ele era um oficial do exército, obedecendo aos reis. Então houve um golpe de Estado, porque na França, vocês sabem, eles tiveram a sua revolução, a Revolução Francesa. Sabe qual foi a revolução? Uma revolução intelectual. Eles entenderam por que é que o rei tem um sangue azul e o meu é vermelho. Eles começaram a estudar, baseando o seu conhecimento em tempos passados. A coisa veio de longe com o iluminismo. Sabe o que é o iluminismo? O homem no centro do mundo. O absolutismo já é diferente. E nós temos o teocentrismo. Você pode chamar do que quiser, porque esses são os nomes que a história deu. Mas a Bíblia já havia dado nomes antes disso em seus tipos. Vocês me entendem? Eles aprenderam porque diziam os reis, o absolutismo, Deus colocou os reis sobre nós. A Bíblia apoiou a monarquia. Então são os reis que nós temos. Pois bem,
Então, se você se levanta contra o rei, você se levanta contra quem? Contra Deus. Assim fizeram o rei. Mas aí, o Robespierre e sua panelinha começaram a estudar lá na França. Eles disseram, não, rapaz, que é isso? Você tem que... Não, não é bem assim, não. O povo passando fome, o rei comendo, parecia que um pão... Eu li uma vez, um pão custava o preço de um ano de trabalho. E quando você ia no castelo lá, não sei qual era o nome, era Versalhes? Ou era na Rússia? Versalhes, vocês lembram? Na França? Um castelo nobre lá, a comida era aos baldes. E o povo pagando dinheiro, 12 salários num pão. Então o povo se revoltou. E onde estava o exército? Não parece um negócio comum para nós? E onde estavam as forças armadas lutando pelo rei? O que aconteceu? As forças armadas se revoltaram. Então a mentalidade daquelas, não eram políticos, eram dos estudiosos, mudou. Com o apoio dos militares, um golpe de Estado. Nós estamos então quando aqui? Creio que por 1700 por ali. Pois bem, com essa nova mentalidade, quem mandava agora no país, na França, não era mais os reis. Mataram seu rei. Mataram porque quando o povo se revoltou e os intelectuais se revoltaram, o rei fugiu. O rei casou com a sua esposa, ela era da Áustria. Que coisa! Deus faz a sua palavra se cumprir. Então o rei disfarçou-se, botou roupas comuns e fugiu. Andou 100 quilômetros de carroça. Vejam só, que jornada. Então, à tarde da noite, parou num posto ali, da polícia, porque já tinha polícia lá em 1800, 1700 já tinha. Aqui não tinha não, aqui só era... A coisa não era organizada aqui não ainda, nesse tempo. Mas lá já era, a França. E o policial parou ali, o rei, e disse, bom, estou te conhecendo, você... Meu rei... E passou e reverenciou o rei. O outro soldado disse, aham, está fugindo, né? Prendeu o rei. Um reverenciou o rei, outro prendeu. Prendeu e mandou ele de volta, e agora, ele não estava só agora encastelado, porque ele estava lá vivendo, preso. Agora ele foi considerado um rei fugitivo, um desertor. Ele foi preso e Robespierre mandou cortar a cabeça dele. Então a França matou o seu rei. A Revolução Francesa. A sua esposa, que era mal querida, era da Áustria, austríaca, então foi tão difamada, e eu não sou testemunha de nada para dizer, mas ela era muito mal falada, a rainha deste rei. Talvez por inveja, talvez por outra razão, eu não sei. Eu sei que trataram também mal a rainha, e finalmente a humilharam e também a degolaram. Quem mandava, cortaram a cabeça, a guilhotina. Qualquer pessoa que discordava do Senado, a solução era guilhotina. A Revolução Francesa foi isto. Sabe o que nasceu na Revolução Francesa? Vou lhe explicar. A nossa tão amada República. Foi lá que nasceu. A República. Somos republicanos, somos parlamentares. Foi lá, pelo menos os moldes modernos. Se não aqui, você pode encontrar os senadores lá em Roma, porque senador quer dizer senhor, é quem mandava na cidade. Então nós vamos montando o nosso mundo moderno desde lá de trás. Pois bem, mataram um rei. Quem mandava então agora na França? Aquele parlamento, ou seja lá o nome que eles tinham para lá. Mas o que é aquele homem do paletó sem o homem da espada? E eles tinham guerras ali, países tomando aqui, tomando para lá e invadindo as terras. O que aconteceu? Havia um jovem tenente vindo da parte pobre, não tinha sangue azul, não era parlamentar, não era político, e ele começou a lutar e vencer. Venceu guerras e cresceu,
se tornou um excelente estadista, um excelente guerreiro, o que ele fez? Cresceu tanto que ele mesmo se decretou imperador. Ele era o imperador Napoleão Bonaparte. Porque quem tem a força tem o poder. É sempre assim. Quem tem a força tem o poder. Bom, quem tem a força no nosso país? Quem tem a força no nosso país? Quem pode acabar com essa palhaçada que estão fazendo com o nosso país aí? Tem quem possa acabar. Acabaram anos atrás. Mas é porque tem política metida. Se apenas aplicar a lei simples, resolve o problema. Mas nós temos muito, sabe? Quando eu não estou fazendo apologia, nem uma intervenção militar, mas eu estou mostrando como é que elas vêm. Assim que eu não contei isso aos irmãos, e eu estou totalmente longe do que eu queria ir, mas eu voltarei rapidamente. Robespierre se tornou despótico. Ele fazia o que ele queria fazer. Não, algum desafeto, ele mandava cortar a cabeça. Ele era um homem muito eloquente, bom de conversa. Então, quando você ouvir alguém que fala muito bem, bom de argumento, cuide com esse homem, viu? Cuide com essa mulher. O diabo é referência de quem sabe conversar. Robespierre começou a fazer desordem. Começou a matar os seus desafetos. Então, quando eles se reuniam, se alguém discordava de Robespierre, daqui a pouco mandava cortar a cabeça. Então, na próxima reunião, ninguém sabia quem seria o próximo a perder a cabeça. O que fizeram? Vamos cortar a cabeça dele agora. Parar com essa matança aí. Bom, e como é que ficou então ali o governo da França? Ficou sem alguém para mandar? Eis o momento. Veio alguém que sabia mandar. Napoleão Bonaparte. Então essa figura de um estadista, de um homem que tome as rédeas do mundo, e a França dominou o mundo todo, inclusive o Egito, subjugou a Alemanha. É por isso que os alemães começaram a Segunda Guerra mandando bomba na França. Ressentimento. Coisa de 100 anos antes, o Napoleão tinha feito coisa ruim com a Alemanha. Então, isso no século XIX, em 1800 por ali, eu posso estar atrapalhado com as datas, mas coisa de 100 anos mais tarde, você tem a Segunda Guerra Mundial, e começa mandando bala na França, porque a Alemanha foi subjugada pela França. A França mandou no mundo. Quem era o homem que mandava no mundo? Napoleão Bonaparte. Muito bem. É de se admirar que nos últimos dias pode levantar-se um homem que vai mandar no mundo todo? Vai ser algo inédito? Só se você não conhecer a história. Eu podia falar de César também. Do primeiro César. Como é que ele assumiu também? Um golpe de Estado. Alguma coisa vai acontecer, vai chegar no que a Bíblia diz. A Bíblia sempre apresenta tipos e símbolos. É assim que ela funciona. Você pode pegar aqui o que está acontecendo e dar um novo nome, mas a Bíblia não deu esse nome. A Bíblia chamou esse evento da igreja enganada de engano, de uma mulher enganada. Quando a igreja cai da doutrina. O símbolo é esse. Você pode encontrar outros nomes, mas o que a Bíblia fotografou foi isto. Uma mulher sendo enganada é igual a igreja sendo enganada, o povo sendo enganado. Muito bem. Assim que a Bíblia funciona. Voltando ao nosso texto, quando você olha para Deus em seu trono, você encontra que ele tem alguém à sua volta. O trono está sempre associado a alguém que está à volta. Então você pega a visão de Isaías, a visão de Ezequiel e a visão de João e coloca em linha e você vai pintar o quadro perfeitamente. Você vai ter toda a imagem completa. Notaram que os anjos ali no capítulo 4 de Apocalipse gritam santo, santo, santo? E os anjos aqui em Isaías também gritam santo, santo, santo?
Notaram que lá em Apocalipse, eles são as 7 lâmpadas? O que é uma lâmpada? Uma lâmpada é isto? Não, uma lâmpada não é isso. Uma lâmpada é uma vasilha com azeite pegando fogo, queimando. Esses anjos estão numa alta ordem, porque estão na presença de Deus. Mesmo o nome, eu estive olhando, o nome serafim quer dizer incandescente, dá a ideia de alguma coisa queimando. Não é interessante que o nome serafim quer dizer algo que está queimando, incandescendo? E você olha em Apocalipse, você encontra que eles são as 7 lâmpadas, 7 anjos. E depois você vê 4 animais, 7 anjos. Em algum lugar você encontra, em Apocalipse, 7 olhos. Em Ezequiel, olhos por detrás e por diante, a roda, no meio da roda, cheio de olhos. O que é que Deus está falando? Será que é complicado? Junte essas 3 coisas. Começa em Isaías. Quando Isaías teve a visão de Deus, o povo em pecado, ele foi ao templo, aquele bom rei havia sido morto por Deus. Deus matou o rei. Por quê? Porque ele se orgulhou. Olha que coisa. Então Deus não admite orgulho. Admite. Você pode dizer, ó, a minha casa é o caldeirão, mas eu sou a carne. Sabe? Eu sou o osso da sopa. Vocês são as verduras, eu sou o osso da sopa. É o que disseram Israel. Não tem osso da sopa, não tem carne do caldeirão. Tudo é Deus que é o principal. É Ele que faz tudo. É Ele que permite você realizar, não foi você, foi Deus quem permitiu. Dê glória sempre a Deus. Então, quando Isaías olhou aquilo, o rei havia morto, Deus o feriu de lepra, um bom rei. Quando ele teve a visão do templo, do trono de Deus, ele estava no templo, ele viu um trono e anjos à sua volta, gritando, santo, santo, santo. Essa foi a visão. Ele não falou sobre o rosto dos querubins. A palavra querubim tem a ver com estar elevado, uma alta ordem. Serafim quer dizer queimador, o que está queimando. Já ouvi também sobre uma tradução que não encontrei, sobre queimadores. Salvo engano, é o serafim que é um queimador, porque está associado a encandecer. Mas Isaías não falou disso. Isaías falou apenas de anjos gritando santo, santo, santo. Não falou do aspecto deles. Quando você vai para Ezequiel, você nota que ele fala de aspectos, que não era algo simples. Era algo que parecia um homem, parecia também um animal, tinha certo aspecto, de fogo no meio deles. Então você vai ver que ele dá mais informações. É como disser assim, quem passou aqui? Um homem. Um homem passou aqui. Alguém passou no caminho, você quer saber quem passou. Você pergunta, quem passou aqui? Um homem. Ok, um homem. Bom, um homem, bem, ele era o quê? Ele era alto ou baixo? Ele era gordo ou magro? Ele era branco ou preto? Porque tem vários homens lá adiante. Ele era estrangeiro ou natural daqui? Ele estava esporte ou vestido de traje fino? Vocês entendem? Falar que passou um homem aqui é muito vago. Isaías disse apenas que estavam anjos ali louvando a Deus, dizendo santo, 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 santo. E um trono, então você guarde isto, um trono, 4 anjos. Mas havia a glória do Senhor que ele não descreveu. A glória do Senhor, semelhante à esmeralda, algo de cor ali, colorido. Como é que pode ser isto? Então você encontra que Ezequiel dá mais informações sobre isto. Você não tem que fazer divagações. Sabe o que é devagar? Não é andar lento, não. Devagar é você ficar pensando que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso. Pode ser o quê? É o que a Bíblia diz. Apenas isto. Já Ezequiel fala de muitas outras coisas, de cores, de fogo.
de uma roda queimando no meio da roda, se movendo, dizendo que esses querubins, eles não se viravam quando andavam. Eles não pensavam se virar. A roda movia eles para um lado, para o outro. Um negócio diferente. Se eles tinham olhos atrás e na frente, eles não tinham que virar. Eles apenas se moviam para um lado, para o outro. Não precisavam. Eles conheciam bem, cheios de olhos. Do que é que falam os olhos? O que é um olho? Visão. A coisa que vê mais... O nosso sentido que vai mais distante é a visão. Você pode ver algo que você não pode tocar, nem cheirar, nem ouvir, mas você pode ver distante. Amém? Aleluia! A visão. Então esses querubins têm a ver com o quê? É só adoração? Adoração é o que eles estão fazendo. Mas é só adoração? Ora, com tantos olhos... Esses querubins devem estar associados à revelação, à visão, vocês não acham? E se falamos de visão, falamos de um profeta, de uma mensagem atualizada, não é? Muito bem. Vejam só, não fica aparecendo o livro de Apocalipse mais comum quando nós partimos daqui? Não parece mais sensato, coerente o livro de Apocalipse quando conhecemos o restante da Bíblia? Então, quando chegamos em Apocalipse, nós encontramos que haviam 4 animais. É a revelação que ele tem. E eles tinham certos aspectos. Os mesmos aspectos. Isaías não citou eles, mas Ezequiel citou o aspecto deles e também João disse quais eram os seus aspectos. Eles eram semelhantes a um leão, a um boi, a um homem, a uma águia voando. Eles tinham 6 asas e eles estavam santo, santo, santo. Eles eram também as 7 lâmpadas. Estão no mesmo lugar. As 7 lâmpadas, os 7 olhos. No mesmo lugar. O que está acontecendo? O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus está comunicando? Que esses seres, eles mesmos são, se têm olhos é porque têm visão. Eles são, então, um fogo. Eles são as 7 lâmpadas de Deus. Uma lâmpada, ela tem azeite, e aquele azeite pega fogo. Há alguma coisa nelas pegando fogo. Há um fogo dentro delas. Há alguma coisa de fogo nelas. Nós encontramos que esses animais são os 7 relâmpagos também. E o texto que lemos do 10:5 de Ezequiel diz que quando as suas asas desses querubins se movem e o estrondo das asas dos querubins, se ouviu até o átrio exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, o movimento desses querubins é igual a Deus falando. Que situação, que coisa. Quem são eles? Devem ser muito importantes. E são esses 4 animais. Bem, eu poderia, a partir daqui, começar a falar e ensinar acerca da revelação, porque esses 4 animais, vocês sabem, representam 7 lâmpadas. E as 7 lâmpadas são os 7 olhos, que são os 7 relâmpagos, que são os 7 mensageiros que Deus enviou, a saber, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. 7 mensageiros que Deus enviou. Nós podemos falar muito acerca disto. E você já ouviu isso se você já leu a mensagem. Eu já preguei isso várias vezes. Nós tivemos um último mensageiro para a era gentílica. Foi o William Marion Branham. Não teremos outro mensageiro. E nunca tivemos um grande homem, a não ser Jesus Cristo. Mas tivemos 7 lâmpadas que Deus usou. Uma lâmpada não é nada em si. A lâmpada é a junção de um vaso, de azeite e de fogo. Essas 3 coisas fazem a lâmpada funcionar.
Deus só precisa de um homem que se coloque em suas mãos. Um homem, você sabe o que é. Erro do princípio ao fim. Mas quando você pega um homem e coloca na mão de Deus, ele coloca o azeite e aquele azeite pega fogo. É assim que pode ser usado. O irmão Brana disse, Deus não pode usar muitos homens, porque quando Deus começa a usar um homem, ele se eleva. E ele cai. Por isso que Deus não pode dar muitos dons aos homens, porque eles vão cair. Porque eles vão entender que por terem aquele dom, podem fazer o que querem fazer. Não pode. A lição do rei Uzias. Você não pode fazer o que quer. É Deus te abençoando. Fique no seu lugar. Então nós poderíamos falar sobre isto, sobre como são 7 mensageiros, dando revelação de Deus. O azeite também revela o Espírito Santo. Então o Espírito Santo estará perfeitamente em funcionamento nessa lâmpada. Então, quando Deus levantou Martinho Lutero, qualquer um que quisesse ter o Espírito Santo perfeitamente estaria nos moldes de Lutero. E se ele fumasse um cachimbo, não tem problema nenhum. Está no molde da lâmpada do seu tempo. Se ele bebesse cerveja, não tem nenhum problema. Eles bebiam naquele tempo. Então você pode ser um luterano fumando cachimbo e bebendo cerveja. Eles fazem isso, os luteranos bebem cerveja. Porque Lutero bebeu e Jesus bebeu vinho. Então eles acham que podem fazer. Se eles olhassem para a lâmpada, porque a lâmpada, quando se mexe, é aquele querubim mexendo suas asas, é a voz de Deus. Nós tivemos para a nossa geração uma lâmpada, um querubim, William Marion Branham. Então nós olhamos para como Deus usou ele, estamos seguindo a ele, porque ele segue a Deus. Amém? Seguindo a sua luz. Do que serviria a você a lâmpada? Vou trazer aqui o irmão Brana, da família Brana. Quem era a família Brana? No tempo da lei seca da americana, eles faziam bebida alcoólica ilegal, eram contrabandistas, briguentos. O nome Brana não valia nada na cidade deles. O irmão Brana caçava gambá ele caçava gambá, comia gambá, também caçava gambá, de manhã cedo, antes de ir para a escola. Eles passavam o dia todo na escola rural. Então ele de madrugada botava a armadilha para gambá e pegava o gambá, limpava o gambá e quando ia para a escola ia fedendo a gambá. Do que chamavam ele? Lá vem aquele Brana fedorento. Ninguém queria ele. Ele cresceu em pobreza, caçava para poder ajudar na casa, caçava coelhos. Então um dia ele foi acompanhar uma moça na sua residência. Os meninos cercaram ele e bateram nele, xingando ele. Bateram nele até a cara dele inchar. Quando viram que ele... E aí deixaram ele fugiu, ele foi na casa dele, pegou o rifle 22 que ele tinha e se colocou à espreita, ele era caçador. Quando os meninos passaram, vinham rindo que bateram naquele garoto, naquele gambá, né? Ele era meio índio, chamavam ele, tinha um certo apelido. Você encontra isso na biografia do irmão Brana, que está ali, acho que é de graça ainda. Não é? Ou se tem que comprar um valorzinho de nada ali. É de graça? Nós distribuímos, não, né? Nós pedimos uma oferta, não foi? A biografia do irmão Brana? Sim, sobrenatural. Pois é, mas tudo bem. Está ali, tem de graça para você levar se quiser. E aquele livro que foi feito à parte, nós pedimos se você queria adquirir, né? Tudo bem. Nesses livros você encontra exatamente o quadro. Ele pegou, então, o seu rifle, se colocou na espreita, e então emboscou os seus algozes e colocou uma bala engatilhada e disse: quem de vocês quer morrer primeiro? E botou uma bala no cano. Os meninos tremeram e ele atirou a primeira vez. O cartucho caiu para fora. 6 tiros. Atirou a segunda vez, o outro saiu. Atirou a 6 balas, nenhuma saiu. Os meninos, então, não esperaram ver o que aconteceu, correram. Perna para que te tenho, como diria minha mãe. Então,
O irmão Brana sentou-se ali no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo, e colocou as balas de volta no rifle e apertou o gatilho. Puf, estourou a primeira. Apertou de novo, estourou a segunda. As 6 balas funcionaram. Por que o William Branham não é um assassino hoje? Porque Deus não quis. E hoje eu chamo ele de quê? De lâmpada. Deus usou esse homem. Se Deus pôde usar alguém como William Branham, ele pode usar você. São palavras dele. São palavras dele. Deus o usou. Agora, tem você certeza que Deus está te usando? Não faça você que nem a vespa e o leão. Você pega a vida de alguém e começa a achar os defeitos dela. Nós podemos, e citei defeitos aqui do irmão Branham. Então agora eu diria, tá vendo? Quem é você? É a vespa. O leão, o rei da selva, vou lá ver. A vespa ficou intrigada com isso. Foi no leão e disse, você é o rei da selva, vem aqui. E começou a ferroar o leão sofrendo das ferroadas da vespa, e miando fino, coitado do leão, até que a vespa disse, você não é nada, rei da selva que nada. E saiu a vespa pela selva, se bateu numa teia de aranha, a aranha envolveu ela e almoçou ela mais tarde. Moral da história, adianta falar dos erros dos outros? Adianta que eu fale dos erros de alguém, de William Branham? Não, eu tenho os meus. E que homem não tem erro? Eu estou dizendo isto para que você não seja um idólatra. Porque nós não cremos em um homem, cremos em Jesus Cristo. Em um homem. E Jesus Cristo esteve e usou um ser humano em nossos dias. William Marion Branham. A simples lâmpada sem azeite não me iluminaria, mas como essa simples lâmpada simples como cada um de nós, foi cheia com azeite, Deus pôde usar. E se o mesmo azeite que estava naquela lâmpada igual a você estiver em você, você também brilhará e Deus te usará. Esse é o ponto. Então há uma referência para nós, há uma luz para nós, há uma mensagem para nós trazida por William Marion Branham, um profeta. É só isso. Se você duvida, leia a mensagem. Se isso não é a mensagem para nós, o que é que é? Nós poderíamos seguir dizendo isto, esses padrões. Para cada momento uma luz. Nós temos pregado a Bíblia aqui muito, falado essas coisas. Mas o que me chamou a atenção foi que esse mesmo querubim, que quando a asa balança, é como Deus falando, ele estava originalmente ali em Isaías, dizendo, santo, santo, santo. A primeira vez que eles aparecem dizendo santo, 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 eram anjos. Há referências, serafim, querubim, e anjo e arcanjo, mas esses aparecem lá no trono, então são os anjos especiais, são os arcanjos, são os serafins, são os querubins. Estão lá em cima, adorando a Deus. Eles, quando é que eles tomaram seu lugar? Quando é que eles vieram à existência? Porque, originalmente, eles não estavam aqui para ser luz para ninguém. Eles não estavam aqui, originalmente, para ser 7 olhos, Vocês entendem? Originalmente, quando eles começaram, a primeira obrigação deles, a primeira coisa, tem a ver com visão, tem a ver com o quê? Deus não era Deus no princípio. Deus era e é o Todo-Poderoso. Não havia ninguém com ele. Não havia ninguém à sua volta. Ele era o eterno, o autoexistente. Nós não podemos, com nossa mente humana, entender o que é isto. Ele sempre existiu. Deus está acima da nossa compreensão. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nunca variou. Aquele que habita na luz inacessível, esse é Deus. Fora do nosso mundinho, fora, distante, muito longe. Deus, o Todo-Poderoso. No princípio, não havia nada, só havia Deus. Então, disse o irmão Branham, ele não era adorado por ninguém, então ele não era Deus. A palavra Deus não existia. E nem outra tradução, nem alguma tradução da mesma palavra, para aqueles que gostam de tradução. Então, aquilo que ele é,
dá um nome àquela pessoa. Quando você dirige, você é motorista. Se você não dirige, você não é motorista. Então, Deus não era Deus porque ele não era adorado. Então, o que ele fez? Criou anjos para adorá-lo. E quando ele criou os anjos para adorá-lo, e quando ele começou a ser adorado, então ele tornou-se um objeto de adoração. Deus. Aquilo que criou todas as coisas foi o Logos. Aquela luz que saiu de Deus, que foi fotografada na cabeça, sobre a cabeça do irmão Branham. O mesmo Logos, o mesmo fogo que estava na sarça. Uma luz sobrenatural, cor amarelo alaranjado, cor âmbar. Um fogo de Deus. Deus é um fogo consumidor. Fogo de novo. Vocês estão me entendendo? É sempre fogo, a referência de Deus. Um fogo sobrenatural. E nós cremos nesse fogo. A sarça ardia, mas não se consumia. Se você notar esse aspecto, é o mesmo aspecto daqueles anjos que Ezequiel disse aqui. Eles ardiam, eles queimavam, mas não se consumiam. É um fogo consumidor, alguma coisa viva, como um pequeno sol. Vocês entendem? Uma chama, algo muito poderoso. Não havia quem adorasse a Deus. Então Deus criou a primeira coisa criada, o Filho, o Logos. Saiu do grande eterno, daquele que nós não podemos dar um nome, porque é muito maior do que qualquer nome. Ele então criou uma luz. Que luz? O Logos. Um fogo incandescente, que consumia-se a si mesmo, que ardia, mas não se consumia. Então, a próxima coisa criada foi o ambiente celestial. É claro, não é? Não é tão difícil você imaginar isto. E nesse ambiente celestial que foi criado, porque o ambiente espiritual foi criado também por Deus. Ora, Deus é o Pai dos espíritos. Então ele não pode ser um espírito. Ele é mais do que um espírito. Nós dizemos que ele é um espírito porque não é carne nem osso. Deus não é isto. Mas se ele criou os espíritos, o que ele é? Ele é alguma coisa até atrás disto, superior a isto. Deus é maior. Então, ainda estava só. Não havia quem adorasse a ele. Porque o Logos saiu dele, era ele mesmo. Então, o que ele faz? Então, ele cria. Interessante que ele cria também de si mesmo. Anjos. E você sabe que os anjos foram criados para adorar a Deus. Porque é o básico. Se essa igreja existe para ouvir sermões, ela não existe pela razão correta. Você deveria vir à igreja para adorar a Deus. Se você vem à igreja para ouvir um sermão, está errado. E por isso eu sei que nós estamos precisando de mais adoração. Você devia vir aqui para adorar a Deus, você já é um crente. Eu tenho que estar pregando para você, dizendo não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não, isso é para os novos, conforme o Senhor permite. Mas nós, quando estamos perfeitos, começamos apenas a adorar a Deus. Irmãos, então podíamos agora, por um instante, imaginar. Deus criou os anjos. Vamos imaginar agora como é que eles começaram a adorar? Porque esses anjos de primeira ordem, esses anjos que estavam ao redor do trono, eles tinham alguma coisa dentro deles queimando, alguma coisa ardendo, eles eram queimadores. Eles estavam diante do trono. Como é que eles começaram a adorar? Será que Deus disse a eles, agora vocês me adorem? Agora vocês me amem? Como é? Será que foi dessa maneira? Você podia viajar comigo até esse ponto, quando eles foram criados? E quando Deus criou os anjos e os colocou à sua volta, os anjos olharam, notaram a Deus. Você acha que precisou alguém dizer, agora diga glória?
Agora diga aleluia, agora diga santo, santo, santo. Eu imagino que quando os anjos foram criados e olharam para Deus, sentiram o quê? Vontade de adorá-lo. E quando ficaram abismados com a beleza e com a grandeza do seu Senhor, disseram, de dentro deles, santo, santo, santo. Começaram a adorá-lo, santo. E naquele tempo não tinha nenhum pecado, meus irmãos. Porque eles gritaram no céu, santidade, se não havia pecado. Então santidade deve ser alguma coisa ainda maior, mesmo para o céu. Você não acha? Se eu digo para alguém santo, 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 aqui na terra, você podia dizer, bem, é um elogio, porque aqui só tem pecador e esse é santo. Ok. Mas no céu, não tinha pecado lá. Dizer que alguém é santo, bom, os anjos também são santos, nunca pecaram. Havia alguma coisa acima um pouquinho. Então, quando eles começaram, lembram que o amor de Cristo nos constrange? Eu estou de novo na Bíblia aqui. Você não acha que os anjos começaram a adorar a Deus por um certo constrangimento? Foram, no sentido de, eles foram levados a adorá-lo, foram impulsionados, não tiveram outra coisa a fazer senão adorá-lo. O irmão Brana disse, conhecê-lo é amá-lo, e amá-lo é servi-lo. Se você conhece a Deus, você o ama. E se você o ama, você o serve. Então, quando os anjos que nunca pecaram, foram criados e olharam para Deus, eu não penso que eles disseram, agora vocês vão me adorar. Não. Eles tiveram vontade de dizer, santo, santo, santo. E começaram a adorá-lo. E não pararam nunca. Há muita coisa para se dizer, para se imaginar, sobre como foi aquele momento ali. Porque em algum momento também aparece Satanás, que também estava em alto escalão. Há algumas coisas, meus irmãos, que realmente ficam ocultas para nós. Eu não preciso disto para ser salvo, mas isso ajuda a minha fé. Mas não preciso desse conhecimento aqui para ir. Mas em algum lugar, quando esses querubins estavam criados, Satanás também foi criado. Ele era um querubim. Será que ele era o quinto querubim? Será que ele era o quinto querubim? O que aconteceu? Eu sei que nesse momento, ele também estava lá em algum lugar. E também estava lá dizendo, santo, santo, santo. E a coisa era muito boa. Alguma coisa acendeu-se dentro do coração daqueles anjos para adorar a Deus instantaneamente, naturalmente. Quando você conhece a Deus, você o adora. Que tipo de crente é você que não adora a Deus? É como criar um anjo para adorá-lo? Não, hoje eu não quero cantar, não. Não estou com vontade hoje, não. Você foi feito para isto. E sabe, eu imagino que quando eles começaram a adorar a Deus, aquele fogo pegou neles. E eles se tornaram uma lâmpada. Eles começaram a pegar fogo, fogo de Deus. Provavelmente foi nesse momento onde eles adquiriram esse aspecto de fogo. Onde? Bem no altar. Fazendo o quê? Dizendo, santo, santo, santo. Então, acho que os pentecostais não estão tão errados, não. Você deve louvar a Deus. Você deve orar até pegar fogo. E quando eles pegaram fogo, continuaram dizendo, santo, santo, santo. Porque é isto, glória sempre a Deus. Uma chama tomará conta de você. Não é interessante também que quando eles estavam reunidos no cenáculo, quase 120 irmãos, também foi um fogo que desceu sobre eles? Será que... Bem, para esquadrejar bem com a Escritura, e eu quisesse
colocar isso no esquadro bíblico, na linha bíblica, assim, sabe? Na medida certinha. Como é que o Pentecostes começou aqui na Terra? Eu tenho a linha aqui, eu tenho o nível desse lado. Começou como? Começou com eles cumprindo a palavra, obedecendo o que Deus falou, ficou no cenáculo, o fogo veio, eles pegaram fogo. E no céu? Se você estabelecer a mesma linha, então os anjos ali estavam em ordem, reunidos no mesmo lugar, então o fogo saiu de Deus, entrou dentro deles e eles pegaram fogo e disseram: Santo, Santo, Santo. Começaram, não tinham muito para... Bom, aqui no cenáculo eles começaram a dizer das maravilhas de Deus. Interessante que em Apocalipse esses anjos dizem alguma coisa além de santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, vamos ver, e o que há de vir. Vamos ler. Santo, santo, santo. Isaías não disse o resto da frase. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Ou seja, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ponto é esse, meus irmãos, que eu quero que os irmãos notem. Um fogo saiu do altar de Deus, dividiu-se no Pentecostes, a coluna de fogo desceu, dividiu-se em cerca de 120 partes, desceu dentro deles, eles passaram a pegar fogo. Na glória, no céu, alguma coisa aconteceu quando os primeiros anjos começaram a dizer santo, santo, santo. Se não foi o que eu disse, vocês podem imaginar o que é que foi. Mas eu entendo como um tipologista, imitando o nosso profeta, penso que foi algo do gênero. Um fogo saiu de Deus quando eles disseram santo e entrou neles. Eles passaram a pegar fogo. E sabe o que é um crente pentecostal genuíno? Um crente primitivo é um irmão, é um ser humano que está pegando fogo, que tem o Espírito Santo dentro dele. É como aquele policial rodando o seu cacetete, caminhando nas ruas da Inglaterra, não da Inglaterra, do país de Gales. Vinha um policial andando de maneira tranquila, com sua arma na mão, seu cacetete. E vieram os homens da Inglaterra com seus cartolas, com suas cartolas inglesas, caminhando, dizendo: oh, gentil senhor, boa tarde, good afternoon. Gostaria de saber onde está acontecendo o avivamento de Gales? Onde é o avivamento de Gales? Onde é que o fogo está pegando aqui? Há registro que no país de Gales, lá com Robert Evans, eles pregavam 905, até o ponto de que o pregador não podia mais pregar. Ele saía e deixava no púlpito uma bola de fogo. Não foi William Branham. Então a coluna de fogo não é um privilégio de um homem só, é da igreja do Deus vivo. Quando você conhece essa história, você não acha muito uma fotografia disso na cabeça de um homem. É porque você não conhece o que aconteceu em nossos dias. No país de Gales, 905, eles já tinham a coluna de fogo. Em outros momentos também, Charles Finney também registrou isso, uma luz que o cercou enquanto ele ia para a oração de manhã cedo, como a luz que apareceu a Paulo, o mesmo símbolo. Jesus Cristo não mudou sua maneira de agir. Eles iam para o bar, depois de um culto, pediam uma cerveja, e o taberneiro ali, o barman, voltava, a cerveja estava lá intocada. Por quê? Porque o Espírito Santo se espalhava pela cidade, havia um fogo pegando ali. Então,
Os ingleses souberam desse ministério maravilhoso acontecendo ali em Gales. Sabe quem estava adiante do ministério? Jovens. Não eram velhos homens. Até crianças eram usadas para ministrar. Não tinha nenhum grande entre eles. Eram todos simples. E Deus estava ali. Os ingleses, com suas cartolas, foram lá ver o que estava acontecendo. O pequeno policial disse: aonde é esse avivamento que nós queremos conhecer, policial? Ele disse: você está no meio dele. Os ingleses não entenderam, porque ele disse: ele está aqui. O policial disse que ele era o avivamento de Gales, porque ele tinha a mesma chama que estava queimando ali. Pois bem, e o que é a mensagem? Se você usar o mesmo molde desse policial, você vai dizer: a mensagem. O que é a mensagem? Onde está a mensagem? Você dirá a mesma coisa. A mensagem está aqui. Você está no meio dela. Você está falando com ela. Aleluia. Não brinque com isto. Ou você é, ou você não é. Ou você sabe que você tem esse fogo divino em você, ou então busque ele urgentemente. O fato é que, ao contemplarmos a majestade de Deus e ao nos colocarmos reverentemente, só tem uma coisa. Ou você, ao nos colocar diante da majestade divina, de ter a visão, ou você recebe o toque do Espírito Santo e se converte e pega fogo, ou então você vai gritar como Isaías: ai de mim, que estou perecendo. Não há duas coisas. Ou você aceita a mensagem pentecostal, que chama pentecostal não fazendo menção do que chama pentecostal agora, mas chama pentecostal da mensagem que traz o Espírito Santo. Pentecostes são a festa de 50 dias em Israel, a festa dos primeiros frutos, o fruto genuíno. Quando eu falo pentecostal, eu digo a igreja primitiva, que não é esta igreja pentecostal, é aquela ali do cenáculo. Ou você é essa igreja, ou então você morrerá. Porque o fogo que consome você te mantém limpo. Porque nada pode tocar em você sem ser queimado. Porque o fogo, ele é naturalmente um depurador. O fogo, ele queima as bactérias. Essa terra vai ser queimada para ser purificada, disse o irmão Brana. 200 metros para baixo e 200 metros para cima vai revolver tudo em fogo, queimará, para matar cada germe, cada pecado. Então, quando você se põe em fogo, ora, para que temos febre? Quando o nosso corpo tem febre, o mal que está em nós não pode se multiplicar, porque tem a temperatura para os vermes, para as bactérias se moverem em nós. Nosso corpo fica febril para evitar que a infecção aumente. Pois bem, nós precisamos também de uma febre por Jesus Cristo, para matar cada diabo que vem sobre nós. E se você não está pegando fogo, então você precisa olhar o trono e dizer, e ver o quanto ele é santo, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é bom. Comece a dizer essas coisas para Deus e veja se você não vai sair incendiado de sua presença. Santo, santo, santo. Deus seja louvado. Fiquemos de pé. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és santo, Pai. Obrigado por esta manhã, pelo Evangelho. Ó Deus, do que precisamos olhar para Ti, Senhor, para a Tua santidade, para a Tua beleza, para o Teu poder, e Te louvar, Senhor. Então o fogo tomará conta de nós, se queimarão os problemas, se queimarão as dificuldades, e nós iremos, Senhor, como tochas incandescentes, sendo a luz, como dissestes, deste mundo. Ó Pai, nos concede revermos
a tua presença, Senhor. Nos concede te adorar, nos concede viver uma vida correta, Pai. É o que eu te peço. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada irmão que ouviu esta mensagem, que eles possam olhar para ti, Senhor, e como aqueles primeiros anjos se incendiaram, dizendo: Santo, 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 se tornaram brasões, fogo, e o aspecto deles permaneceu sendo de fogo, porque saíram da tua presença. Assim que cada um de nós também, Senhor, alcance de ti o mesmo aspecto, não em orgulho, não em altivez, Senhor, mas que de ti mesmo, Senhor, um sentimento de adoração possa manter essa chama acesa contra o mal do mundo, contra o pecado, Senhor, testemunhando que tu és santo, Senhor. E porque tu és santo, porque a vida sendo mudada, Senhor, porque te conheceram. E se uma vida imunda como a nossa é mudada em santificação, Senhor, isso mostra que há algo maior, santo, em algum lugar. Então seremos o sal da terra e a luz desse mundo. Pai, que seja assim, eu peço. Abençoe esta igreja. Que não haja ninguém aqui que não esteja, Senhor, incendiado por tua presença. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos agradecidos. Amém. Estaremos de volta às 7 horas para a comunhão. Diga a Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz.